Paulo, desde que ano, que época você conhece esse órgão da catedral? Então, na realidade, tudo começou quando eu entrei no coral da catedral. Na época, o Frei Pascoal era regente. E o que aconteceu? Eu entrei no coral e a primeira missa que nós tivemos aqui no coro, eu já me identifiquei com o instrumento. Porque eu estava cantando, eu estava cantando numa posição mais para baixo, e eu vi o senhor Raulino na época, ele tocava o instrumento, e eu achava, meu Deus, eu nunca tinha visto um piano de dois teclados. Tu tinha quantos anos? Tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Então, depois o que aconteceu? Eu comecei a gostar do instrumento, como eu tocava violão, comecei a querer aprender o instrumento. Eu fui para o Frei Pascoal perguntar como que eu aprenderia o instrumento, porque não é uma coisa tão fácil, né? O Frei Pascoal falou para mim o seguinte, que teria que aprender primeiro piano, né? E daqui a pouco começar a se inteirar no instrumento. Então o que aconteceu? Eu peguei e comecei a fazer aulas de piano no Sagrada Família com a irmã Rosina, tá? E comecei a desenvolver um pouquinho a técnica do órgão em si e aprender um pouco até com o senhor Raulino, que hoje ele é falecido também. Como é que funciona todas essas teclinhas e o piano de duas camadas? Então, na realidade, o que acontece? O órgão ele é uma coisa totalmente diferente do piano, tá, gente? Então, assim, não é muito... É um pouquinho diferente, por quê? Porque justamente o piano ele só tem esse teclado, um teclado só que é maior no caso. Aqui nós temos 56 teclas, então nós temos 2 teclados aqui. Então, o que acontece? O piano ele dá um som só, que é aquele som de uma batida no martelo. O órgão ele tem combinações de som. Então, se for ver, nós temos aqui várias flautinhas lá dentro que tocam o quê? Tocam um instrumento diferente. Por exemplo, eu tenho aqui gamba, que antigamente na realidade era um violino, tipo um violino antigo, é um violoncelo bem antigo. Então ele vai imitar esse instrumento, né? Então se eu abrir esse registro aqui, eu vou ter um som bem baixinho, né? Um som de gamba. Daí eu tenho uma flauta harmônica, que se eu abrir ela aqui, vai tocar gamba e o flauta harmônica, já vai dar um som um pouquinho maior. Ó. Aí depois eu tenho o rô-flor, um pouquinho mais, a oitava. E depois eu tenho o principal, que dá um som um pouco mais alto. E a mistura, que é o som de órgão, né? Você tem uma orquestra? Uma orquestra dentro do órgão. Inclusive eu tenho até um E por trompete. que é órgão de tubos? Então, porque o som ele é dado por tubos mesmo. São cada notinha dessa que eu toco aqui, para cada registro, tem um tubo. É então, esses tubos aqui? não só os fachadas. As fachadas eles são do principal, né? Sim. E tem os tubos dentro do órgão também. Dentro do órgão existe uma Que nós fizemos umas fotos e aí eles podem... Quer dizer, você fez. Exatamente, fizemos ali as fotos em si. Então dentro do órgão ele está todo esse conjunto de tubos, tá? E assim, ó, dentro do órgão também... Quando começou o restauro? Então, Como é que aconteceu o restauro? O restauro ele foi idealizado já fazia bastante tempo. Só que como sairia, na época até o Georgian, ainda vivo, né? Ele até chegou a vir aqui no órgão junto com o Frei Lauro, que na época eles tinham uma fábrica no rodeio, para fazer um orçamento para fazer uma reforma na época, né? Porque o órgão, o que estava acontecendo? Ele não é ele tocava as coisas básicas na realidade. O que acontece? Ele tocava poucos registros, alguns registros já estavam desabilitados porque não dava mais, não tinha mais como tocar, porque ele estava desafinado ou porque o cupim tinha entrado e tinha dado problema. Então o que aconteceu? O padre, como o orçamento realmente ele era muito alto para fazer o restauro, optou-se por não fazer na época e esperar um pouco mais de tempo. Então, naquela vez que ele veio aqui fazer o orçamento, ele já deu uma pequena manutenção assim, para deixar o órgão funcionando. Mas ele deixou bem claro que o órgão não ia, tipo assim, durar mais uns 2, 3 anos. Porque teria que fazer o mais urgente possível. Então, o que aconteceu? A gente sempre clamou por essa situação, né? Só que a gente sabe que também os recursos, né, é um pouco complicado e tal, poucas pessoas tocam também. O pároco da época assim, queria restaurar, mas assim, ficava um pouco receoso. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016, se não me engano. Certo. Então o que acontece? Com a vinda do padre Marcelo Martendal, uma das primeiras coisas, a gente já era amigo, né? Ele me perguntou como que estava o órgão e como estava o coral. Eu perguntei, o coral está muito bem, mas o órgão está se acabando. Não, o padre Marcelo disse, não, então nós temos que fazer uma reunião para ver o que a gente pode fazer com o órgão. Então, com a reunião do padre Marcelo, o que aconteceu? Eu passei toda essa situação com o padre Marcelo, inclusive passei alguns valores da época que eram cobrados. O padre Marcelo realmente se espantou, porque eram valores absurdos mesmo, não vou dizer que não, que teriam que ser atualizados. Só que eu também falei para ele o seguinte, só que o problema é que o organeiro que ia fazer o restauro faleceu,
Então assim, nós temos só o Frei Lauro ou o Frei Lauro para fazer. Então o que aconteceu? Eu conheço o Frei Lauro. O que aconteceu? Daí o padre Marcelo falou para mim o seguinte, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar chamar o Frei Lauro, só que o Frei Lauro tá numa restauração em Petrópolis que ele ainda vai demorar 2 anos para fazer lá, porque ele tá sozinho também, toda essa situação. E o que aconteceu? A gente não podia mais esperar. Então eu falei pro padre Marcelo, padre Marcelo, tu me dá carta branca, eu sendo como engenheiro civil, eu entendo um pouco da mecânica, de toda essa situação, eu vou pesquisar sobre o instrumento e vou tentar ver o que a gente consegue fazer, não digo um restauro, alguma situação, tentar melhorar o instrumento, que é um pecado. O padre Marcelo disse, desde que não coloque fogo no órgão, tá liberado. Aí tu gostou, né? Não, eu pensei, não, tudo bem, então eu tenho carta branca, então vamos Que mexer. legal. O que acontece? Eu peguei e daí, eu primeiro, antes de mexer em qualquer coisa, eu peguei o contato do Frei Lauro, que até então eu não conhecia ele, né? E comecei a conversar com o Frei Lauro para ele me dar um amparo. O Frei Lauro foi uma pessoa que idealizou tudo. Ele já me falou, tu queres pegar? É assim, assim, assado. Colocou tudo certinho para mim, como que funcionava, desde o começo até o fim do restauro, como um cronograma mesmo, para ter que começar aqui, ali. Daí tudo que a gente tudo não, muita coisa que a gente se deparava de problema, a gente relatava ele, opa, isso aqui tem que comprar o couro tal, tem que fazer. Mas parabéns pelo teu trabalho, nós vínhamos acompanhando de longe e a importância de se ter um órgão numa igreja, não é qualquer igreja que tem. Não. Então as que tem, isso não é para ti, é para quem vai ouvir depois, as que tem que cuidar. A gente de vez encontra alguns órgãos decadentes caindo em outras igrejas que não tem os paulos lá que olham. Então as pessoas que têm esses órgãos, porque não é qualquer igreja que tem. Exatamente. Hoje em Blumenau nós só temos 3, né? Que é o da Luterana do Centro, esse daqui e, é mesmo? se eu não me engano, tem outro na Itopava Central, eu não conheço, mas pelo que me falaram, né? E tem aqueles órgãos portáteis que eles faziam no Rio Grande do Sul. Os harmônicos. Isso. Harmônios temos mais. Nós temos um na nossa, que eu conheço, um na Nossa Senhora da Glória, um no Hospital Santa Isabel, que inclusive está tocando e está afinadíssimo, que a gente dá um suporte para ele. Tá? Que e bacana. Outro que a gente tem lá tu estudou música? Então, eu na realidade não estudei música. Tu canta muito bem. Nós fizemos alguns vídeos dele tocando e cantando. Obrigado. Que é isso? Não, eu gosto de falar um negócio. Eu não sou organista profissional. Eu sou um organista, assim, que sabe um pouquinho. Né? Na realidade, eu me coloco não como maestro, como regente do nosso coral, na realidade, que nós temos aqui. E assim, como um amante da música que tenta cada vez se aperfeiçoar um pouquinho. Mas eu toco mais música de igreja, coisa assim, né? Mais na liturgia. Não sou organista que toca grandes obras, assim, então... Parabéns, eu fiquei muito feliz que tu estava na frente disso e tu conseguiu. E o padre Marcelo? Padre Marcelo Martendal. O padre Marcelo, eu encontrei, sabe ele onde, antes daqui? Lá no Indaial, no interior de Indaial, restaurando uma igrejinha construída com Blackstein expressionismo, que é um estilo da Alemanha, uma igrejinha lá fundada Você conheceu ele lá? pelos poloneses. Ele estava lá rezando a missa e entregando a igrejinha. Aí eu venho aqui para a catedral, aí quem é que toca o restauro do órgão? É verdade. Assim, ó, na realidade, o padre Marcelo Martendal, ele ajudou bastante a gente, muito mesmo. Tudo que foi preciso, olha, ele sempre dava carta branca e a gente fazia, tentava fazer o melhor possível, né? Nós temos o João Humberto também, ele ajudou muito. O João Humberto é o padre que rezou a primeira missa hoje. Exatamente, ele também nos ajudou muito aqui para qualquer situação que tinha, qualquer folezinho, qualquer negocinho, ele já estava ajudando. Porque como é um instrumento que... Olha o tamanho do órgão, o Paulo mostrou, tem escadinha para entrar lá dentro, olha lá em cima os tubos. Esses são os verdadeiros tubos, né? Exatamente. Os da frente eles tocam também, né? Mas o que eu posso dizer, tem uns aqui que não tocam na máquina. E o Paulo nos informou, e hoje nós ficamos sabendo que o órgão tem um fole também. Exatamente. Tem esse eu fole. aprendi. Então, olha só, esse fole hoje ele tem um ventilador gigante que está aqui, né? Nessa parte de trás. Aqui, inclusive dá para escutar um pouco do ronco dele, né? Então é como uma sanfona, uma gaita grande, né? É isso mesmo, uma gaita grande. Só que a diferença é que a gaita é por palheta, né? Sim. São palhetas e aqui são tubos, são E aqui são os tubos da frente. Exatamente. Paulo, muito obrigada. Perfeito, que é isso? Eu que Está agradeço. registrado para a história, que é o nosso papel. Muito obrigada. Perfeito, obrigado.